Salve, salve galera do canal! Tudo bem com vocês aí? Hoje vamos falar da nova Itapemirim Susan Tour e da Itapemirim Águia Branca. Vamos falar sobre a transição da administração da Amarelinha, a nossa querida Amarelinha, de anos e anos e anos de histórias pelas rodovias do Brasil, pelas rodoviárias do Brasil. Transição. Quando ocorrerá a transição da administração da Susan Tour para a administração da Águia Branca? A transição, segundo o contrato que foi homologado no dia 22 de agosto, ela tem um prazo de 60 dias para ocorrer. Portanto, a Águia Branca, que está assumindo as operações da Itapemirim, tem até o dia 22 de outubro para assumir em definitivo as operações de toda a malha da Itapemirim. O prazo de 60 dias se expira em 22 de outubro de 2025. Até lá, a Águia Branca tem que preparar toda a frota, guichês, organizar tudo para começar a operação até o dia 22 de outubro. Vendas de passagens. Como fica? As vendas de passagens poderão ser realizadas até a data de 22 de outubro de 2025 pela administração da Susan Tour Itapemirim. Após essa data, a Itapemirim Susan Tour não pode vender passagens, nem nos guichês e nem nas plataformas online de vendas de passagens. Isso mesmo. Após a data de 22 de outubro, quem pode vender passagens após esta data? Somente a Águia Branca. A Águia Branca, inclusive, já tem um site pronto da Itapemirim. Lá você pode consultar os destinos, porém ainda não estão vendendo as passagens pelo site. Ainda está em fase de transição, porém acho que nos próximos dias já devem estar vendendo os trechos operados pela Itapemirim. Logicamente a partir do dia 22 de outubro, né? No caso, se você pesquisar lá no site da Itapemirim Águia Branca, provavelmente quando começar a vender as passagens online ou através de guichês, somente após a data de 22 de outubro de 2025. O que pode acontecer no caso do passageiro tiver adquirido a passagem antes da Justiça ter determinado a troca da arrendatária das linhas da Itapemirim, que no caso foi para a Águia Branca? O que pode acontecer? Por exemplo, o passageiro comprou a passagem antes dessa transição para uma data posterior ao que foi determinado agora pela Justiça. Bom, o que pode acontecer é o seguinte: a Susan Tour vai ter que fazer o reembolso da passagem ou então realocar o passageiro em algum outro ônibus de alguma outra companhia que opere o mesmo trecho comprado pelo passageiro, né? Ela tem duas opções: ou reembolsa o valor pago pela passagem ou realoca o passageiro. Inclusive pode ser realocado na própria Itapemirim Águia Branca. A qualidade e os preços. O que deve mudar? Bom, a qualidade dos serviços deve se manter no mesmo patamar, tendo em vista que no início do arrendamento por parte da Itapemirim Susan Tour, das linhas da massa falida Itapemirim, ela também trouxe muitos veículos usados até se reorganizar e começar a comprar novos ônibus. Do mesmo modo que a Águia Branca, que vai começar, na verdade, né, a operar o arrendamento, também está vindo com carros usados, né? Porém, com certeza virão novos ônibus 0 quilômetros para operar as linhas. Até porque nenhuma encarroçadora entrega ônibus assim, tá, no estralar de dedo, né?
tudo demanda um tempo aí. As encarroçadoras no mínimo aí 60 a 90 dias. Se você fizer um pedido hoje, até entregar o produto pronto para você, né? Então, da mesma forma que a Suzantur fez quando começou a operar as linhas da Itapemirim, a Águia Branca vai fazer carros usados, porém, logicamente haverá investimentos e acredito eu que o padrão não vai mudar, vai continuar o mesmo parâmetro de qualidade. Inclusive, ambas operam modelos semelhantes. A Itapemirim Suzantur opera com os modelos Paradiso 1200, Paradiso 1350 e Paradiso 1800DD. Os mesmos modelos também são operados pela Águia Branca. Paradiso G7 1200, Paradiso 1350 e Paradiso 1800DD. A única mudança que deve ocorrer aí é em relação aos DDs, né? Que ambas usam modelos da Marco Polo, porém na Itapemirim Suzantur eles usavam com chassis Scania e chassis Volvo. E a Águia Branca, predominantemente, a frota dela é basicamente toda de Mercedes-Benz, né? Mas em relação aos modelos, tanto a Itapemirim Suzantur quanto a Itapemirim, agora Águia Branca, vão operar os mesmos modelos de ônibus. Então, não vai haver muita mudança para os passageiros em termos de frota, né, e conforto. E em relação aos preços de passagens, não deve haver muitas mudanças aí. A Águia Branca deve manter os preços mais ou menos aos mesmos que eram praticados pela Itapemirim Suzantur, né? Pode haver uma pequena diferença logo no início das operações da Águia Branca, operando pela Itapemirim, nos preços devido a Itapemirim Suzantur estar realizando grandes promoções, com descontos de até 50% nos valores das passagens. Mas por quê? Porque a Itapemirim Suzantur está com essas promoções? Com o intuito de arrecadação. Como ela está praticamente aí nos seus últimos dias de operação, ela está queimando os preços das passagens para atrair passageiros para os seus ônibus e com isso aumentar a arrecadação nos últimos dias de operação da empresa. É simplesmente isso, o intuito é arrecadar ao máximo antes de deixar as operações. Bom, no geral mesmo assim, de todo esse ocorrido aí, o passageiro em si não será prejudicado, né? Prejudicado mesmo nessa história, quem foi a Suzantur, né? Suzantur que investiu milhões na compra de novos ônibus, na compra de ônibus usados para começar a operação, na reforma de guichês, reforma de garagens, compra de garagens, reformas de sala VIP e outros investimentos aí, né? Quem perdeu mesmo no fim da história dessa nova transição aí, né? Novo arrendamento pela Águia Branca. Quem perdeu foi a Suzantur Itapemirim. Não quis cobrir a oferta, ficou sentado em cima do contrato, vendo as coisas acontecerem, não agiu, confiou, né, que não perderia o arrendamento e acabou que deu no que deu aí, né? A Águia Branca foi lá e fiz gol mesmo. E agora o que resta é só aguardar a transição, né? A Suzantur Itapemirim basicamente viu tudo acontecer, né? Sem agir, sem intervir, né? A única tentativa deles foi através da justiça, entrando com recursos liminares, tentando derrubar essa decisão da justiça, na qual passava o arrendamento das linhas da Itapemirim para a aviação Águia Branca, né? Porém, foi tudo por água abaixo, não deu certo. E de forma oficial agora, a Águia Branca assumirá
as linhas e a massa falida da Itapemirim, a querida amarelinha do Brasil. Por outro lado, quem saiu ganhando nessa história, né, são os credores. Os credores que têm dinheiro a receber da massa falida da Itapemirim. Com esse novo contrato de arrendamento, que agora será operado pela aviação Águia Branca, como o valor do repasse mensal aumentará de 200 mil mensais, que era pago pela Itapemirim Suzantur, agora será de 3.020, então o prazo com certeza diminuirá para todos os credores receberem e há uma luz no fim do túnel, né? Agora com certeza o pagamento será feito de forma mais rápida a todos os credores, a quem tem dinheiro a receber aí da massa falida, incluído ex-funcionários e ex-motoristas. Bom, eu acho que a derrocada mesmo deles começou quando eles começaram a entrar com ações na justiça, tentando tirar os concorrentes do caminho, né? Foram mexer com um grupo grande, foram mexer com o grupo Comporte, né? Tiraram todas as linhas da Penha e da União que eram sobrepostas às linhas da Itapemirim, foram mexer com quem estava quieto, né? E na época que aconteceu isso, eu tive informações de funcionários do grupo Comporte que eles estavam pé da vida lá com essa decisão da justiça aí. Perderam muito dinheiro mesmo, porque as linhas ficaram um bom tempo aí parado, foram voltar a operar essas linhas somente agora, recentemente, né? E ao invés de focar no seu trabalho, em dar o seu melhor, em aumentar a qualidade, em oferecer bons preços aos passageiros, eles focaram em judicializar tudo, né? Inclusive a perda das linhas, a perda do arrendamento, foram judicializar. Ao invés de tentar cobrir a oferta, foram recorrer às justiças. E acabou que deu no que deu, né, gente? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Fiquem com Deus aí.